Então agora a gente vai trabalhar com esse equipamento aqui. Nós temos umas paredes, um cilindro, né, com paredes adiabáticas, né, ou seja, que isola, não vai haver troca de calor aqui pela lateral. Aqui dentro desse cilindro está cheio de gás, certo? Isso aqui é um êmbolo. Em cima desse êmbolo tem várias esferazinhas de chumbo para fazer peso em cima desse êmbolo, né? Então eu vou ter a força gravitacional agindo nessas bolinhas, né? Então vai pressionar o êmbolo para baixo, aí o êmbolo vai empurrar o gás, que vai chegar uma hora que a pressão, né, aqui no gás vai contrabalancear com a força peso, né? A força devido à pressão vai contrabalancear com a força peso. E aqui, ó, nessa parte de baixo, eu tenho um reservatório térmico, ou seja, é um equipamento no qual eu vou poder controlar a temperatura. Então eu vou poder dar calor para o meu sistema ou retirar calor do meu sistema, certo? Sempre que esse êmbolo aqui subir, ou seja, que eu conseguir fazer com que esse gás aqui se expanda, eu vou estar realizando um trabalho que é dito positivo. Quando eu reduzir esse espaço aqui, né, ou seja, diminuir esse volume aqui do gás, vou estar produzindo um trabalho que é dito negativo. Quando eu der, o meu reservatório der calor para cá, né, para o meu sistema, eu vou estar fazendo uma troca de calor positiva. Quando eu retirar, eu vou estar fazendo uma troca de calor negativa, certo? Esses processos termodinâmicos todos vão ocorrer muito lentamente, certo? Para que tudo possa ocorrer de maneira normal. Então, quando eu retiro, né, alguma dessas esferazinhas aqui de chumbo, eu reduzo a força-peso que essas esferazinhas de chumbo estão agindo aqui no gás. Consequentemente, o gás vai estar aplicando, devido à pressão, né? Está aplicando uma certa força no êmbolo. Então, quando eu reduzo as esferas de chumbo, eu reduzo a força-peso. Então, o gás, a força que o gás vai estar exercendo no êmbolo vai ser maior e o gás vai poder expandir, né? Empurrando o êmbolo e as bolinhas de chumbo para cima. Ou seja, o gás vai estar realizando um trabalho que é dito positivo. Essa força que o gás vai estar fazendo para cima durante a expansão dele, eu vou chamar aqui, ó, de F, certo? E esse deslocamento que o êmbolo vai ter, eu vou chamar de ds, né? Que vai ser um deslocamentozinho infinitesimal. Então vai ser um ds. Bem, o trabalho ele é um produto escalar do vetor força e o vetor deslocamento, certo? Só que essa força está sendo exercida, né, em toda a área do êmbolo, né? Então essa força ela vai poder ser escrita como sendo a pressão vezes a área, né? E o trabalho vai ser a pressão, a área, vezes o deslocamento. Eu vou pegar esse parêntese aqui, ó, vou mudar ele de posição, vou colocar ele dessa forma aqui. Pressão, parêntese, área vezes deslocamento. Por que isso? Porque área vezes o deslocamento é o volume. Só que como esse deslocamento é infinitesimal, então esse volume vai ser um volume infinitesimal. Então, o trabalho infinitesimal para poder mover esse êmbolo vai ser igual à pressão do gás vezes a variação do volume. Quando o meu volume aumentar, o meu trabalho vai ser positivo. Quando o meu volume diminuir, meu trabalho vai ser negativo, né? Certo. Então, se eu pego e integro dos dois lados, eu vou ter que o meu trabalho vai ser igual à integral da pressão vezes a variação do volume, onde nessa integral eu tenho o volume inicial até o volume final, certo? Então a gente vai analisar alguns processos. A gente vai levar o meu sistema, né?
vai realizar alguns processos termodinâmicos e vai levar esse sistema de um estado inicial para um estado final, através desses processos termodinâmicos. Analisar primeiro essa situação aqui. Ó. Bem aqui, ó, eu tenho a... Deixa eu botar até a caneta aqui. Eu vou ter aqui, ó... Eu vou ter aqui, ó, o estado inicial e aqui embaixo o estado final. Certo? Vou realizar um processo termodinâmico e vou levar o meu sistema do estado inicial até esse estado final. Se eu reparar bem aqui, ó, no meu estado inicial eu tenho uma certa pressão. Deixa eu marcar aqui de novo com a caneta. Eu tenho aqui, ó, uma certa pressão, certo? E eu tenho aqui um certo volume, meu volume inicial, certo? E aqui eu tenho a minha pressãozinha inicial. Após realizar esse processo termodinâmico aqui, ó, a minha posição final é essa aqui, ó. A minha pressão diminui, certo? Aqui a minha pressão final ela diminuiu, mas em contrapartida, o meu volume final ele aumentou. Então, eu reduzo a pressão, aumento o volume, ou seja, aumentei o volume, eu dei mais espaço para as moléculas agitarem lá dentro, então ela reduziu a pressão, certo? Então, nesse processo termodinâmico, para levar o meu sistema de um estágio inicial até um estágio final, aumentando o volume e reduzindo a pressão, eu realizei um trabalho positivo. Tá aqui, aumentei o volume, realizei um trabalho positivo. E esse trabalho, né, que é dado por essa integral aqui, ó, integral da pressão, variação do volume, é essa área aqui todinha, embaixo dessa curva aqui, ó, embaixo da curva desse processo. Certo? Isso aqui pode até ter sido feito, essa curvazinha aqui, ó, ela é uma curva isotérmica. Ou seja, esse processo aqui todinho pode ter sido feito mantendo a temperatura constante. Por quê? Porque esse meu sistema aqui, ó, está em cima de um reservatório térmico. Então, à medida que eu ia aumentando o volume, se não tivesse reservatório térmico, a tendência era a temperatura diminuir. Mas eu posso usar o reservatório térmico para manter a temperatura constante. Então, essa curva aqui, ó, representa uma curva isotérmica, ou seja, que todo o meu processo foi feito à mesma temperatura. Certo? Então, movi o meu sistema do estado inicial aqui para o estado final, e essa área aqui de baixo, ó, é o meu trabalho realizado. Certo? Vou fazer agora a seguinte coisa. Vamos para cá, para a figura B. A gente vai mover novamente o meu sistema da posição inicial até a posição final, mas a gente vai fazer agora dois processos termodinâmicos distintos. O primeiro deles é partir aqui, ó, inicial até o ponto A, depois o ponto A até o ponto final. Como? No inicial até o A, nós vamos fazer esse processo a pressão constante. Perceba, quando eu vou vindo aqui, ó, a pressão não muda. A pressão ela é constante. Só o que mudou foi o meu volume. O meu volume ele aumenta de I até o A. E depois eu vou fazer um outro processo termodinâmico, que é ir de A até F. De A até F, eu estou mudando a pressão. Mas o meu volume, o volume A é esse aqui, ó, o volume F é esse aqui. Nesse processo de A a F, não tenho variação do volume. Só tenho variação da pressão. Quando o meu volume ele é constante, o meu trabalho é zero. Então, de A até F, eu não realizo trabalho. Mas de I
até A, ou seja, variando o volume, eu realizo o trabalho. E o meu trabalho fica sendo a região, ó, a área dessa região aqui, ó, embaixo dessa curva, melhor, dessa reta. Perceba, eu movi o meu sistema do estado inicial até o estado final, da mesma forma que eu fiz aqui, certo? Da mesma forma não, partindo do mesmo estado inicial, indo até o mesmo estado final, só que os trabalhos realizados por esse processo e por esses processos foram diferentes. Aqui, o meu trabalho foi maior do que aqui. O trabalho realizado aqui, para mover o objeto do estado inicial, para mover o meu sistema do estado inicial até o estado final, para fazer essa alteração, realizar esse processo termodinâmico e tirar ele do estado inicial para um estado final, o trabalho aqui foi maior do que nesse outro. Vamos para a terceira situação, essa situação C. Vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou mover, vou realizar processos termodinâmicos e vou fazer com que o meu sistema saia do estado inicial até um certo estado que eu vou chamar de B, e depois desse B até um estado que eu vou chamar de final, certo? Esse estado inicial e o final é o mesmo inicial e final daqui, que é o mesmo inicial e final desse aqui, esse primeiro, certo? Só que aqui, ó, nessa situação C, indo de I até B, eu estou indo sem variar o volume. Se eu não variei o volume nesse processo, só variei a pressão cai, mas o volume continua o mesmo até aqui, eu não realizei trabalho. Eu só realizo trabalho quando eu estou variando o volume. Quando eu passo de B até o final, eu mantenho a pressão constante, mas eu mudo o volume, então eu realizo trabalho. E o meu trabalho é essa área aqui, ó, em laranja ou amarelo, que está embaixo dessa linhazinha verde. Perceba, eu realizei processo termodinâmico, tirando o meu sistema do estado inicial até o estado final, fazendo essa mudança termodinâmica de 3 maneiras diferentes, e cada uma dessas maneiras me deu um valor de trabalho diferente. Dessa última forma aqui, ó, foi um trabalho bem pequeno. Dessa forma aqui do meio foi um trabalho bem grande. Dessa outra forma aqui, com essa curvazinha aqui, foi algo intermediário. Eu posso realizar um processo termodinâmico no meu sistema, fazer com que ele saia do estado inicial e vá para um estado final por diferentes caminhos, por diferentes maneiras, por diferentes rotas. Eu poderia fazer a pressão aumentar bem muito, depois aumentar o volume, depois diminuir bem muito a pressão, ou eu poderia fazer a pressão diminuir bem muito, depois aumentar o volume, depois aumentar a pressão. Poderia fazer de várias formas, certo? E obter trabalhos diferentes. Esse valor do trabalho e o valor da quantidade de calor que eu vou estar fornecendo ao meu sistema é completamente dependente da trajetória que eu adotei. O valor isolado do trabalho e o valor isolado da quantidade de calor que é ou fornecido ao sistema ou retirado do sistema depende completamente da trajetória que eu estou adotando para poder fazer com que o meu sistema termodinâmico saia de um certo estado inicial e vá até um certo estado final. Se eu faço um processo inverso, tipo eu vou nesse aqui, ó, eu vou de uma posição de um estado final até um estado inicial, né, faço um processo voltando, o meu trabalho vai ser um trabalho negativo, certo? Se eu faço a ida inicial até o final, depois eu faço a volta do final até o inicial, eu vou estar fazendo um processo cíclico, né? Eu vou estar fazendo um ciclo no sentido horário, né? Esse ciclo que eu estou fazendo, eu posso acabar tendo um trabalho líquido para poder realizar isso. Esse trabalho total, né, da ida e da volta, que é dependente da trajetória,
ele não vai ser zero, já que ele é dependente da trajetória, né? Ele pode ser maior ou então ele pode ser menor, talvez, dependendo de como é que eu vou fazer. Mas enfim, esse trabalho aqui, ó, ele vai depender da trajetória, então eu vou ter um trabalho líquido nesses dois processos. Lembrando, a quantidade de calor que eu vou fornecer ou retirar do meu sistema depende da trajetória. O trabalho que vai ser realizado para mover o êmbolo, tanto para cima como para baixo, depende da trajetória. Mas só que existe uma quantidade existe uma grandeza aí, que é a quantidade de calor menos o trabalho, que vai ser a mesma em qualquer um desses processos. E por qualquer trajetória que eu tome aqui, essa quantidade, essa grandeza, calor menos trabalho, vai ser a mesma. Só vai importar, nesse caso, a posição inicial, o estado inicial e o estado final. De novo, em qualquer um desses processos, para fazer com que o meu sistema termodinâmico saia de um estado inicial para um estado final, a quantidade de calor e o trabalho dependem da trajetória. Eles isoladamente ou um mais o outro, vai depender da trajetória. Mas existe uma grandeza que é calor menos o trabalho, que ela é a mesma para qualquer um desses processos. Para fazer com que o meu sistema termodinâmico saia do estado inicial até um certo estado final. Essa grandeza, quantidade de calor menos trabalho, ele é independente da trajetória que eu estou tomando. Ela só depende do estado inicial e do estado final do meu sistema. Qualquer outra combinação, apenas o calor, ou apenas o trabalho, ou calor mais o trabalho, ou calor mais 2 vezes o trabalho, essas quantidades dependem da trajetória. E essa grandeza aqui, quantidade de calor menos o trabalho, dada essa característica dela, ela representa uma variação de alguma propriedade intrínseca do meu sistema. E essa propriedade intrínseca, a gente vai chamar ela, pelo menos assim que o livro vai tratar, de energia interna. Né? Então, a variação da energia interna do meu sistema, que é a energia interna no seu estado final menos a energia interna no seu estado inicial, vai ser igual à quantidade de calor menos o trabalho durante esses processos. E essa é a definição da primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Se eu estou tratando de coisas com variação infinitesimal, então a minha variação da energia interna vai ser uma energia interna infinitesimal. E ela vai depender do calor infinitesimal menos o trabalho infinitesimal. Qualquer uma dessas duas aqui são a primeira lei, né, da termodinâmica. Só que aqui é para variações infinitesimais no meu sistema. Ou seja, a energia interna, né, de um sistema tende a aumentar se acrescentarmos energia na forma de calor. Quando eu dou calor, cedo calor para o meu sistema, a energia interna dele aumenta. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, fui para o lado errado. Vou voltar aqui um pouquinho só para explicar aqui uma coisinha para vocês. Se eu dou calor para o meu sistema, o que acontece com as partículas dele? Começam a se agitar. Ou seja, eu estou aumentando a energia interna do meu sistema.
Então, voltando. Norte Kelvin, tal, já foi. Aqui daqui a pouco, ó, dá um jeito aqui. Então, se eu quero aumentar a energia interna, eu cedo calor para o meu sistema. Se eu quero diminuir a energia interna, eu removo calor, ou eu removo energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Então, se eu realizar trabalho, eu faço com que o meu sistema realize trabalho, eu vou estar diminuindo, eu posso retirar energia. De novo, se eu removo energia na forma de trabalho do meu sistema, eu vou estar retirando a energia interna dele. Se eu estou acrescentando energia na forma de calor, eu vou estar aumentando a energia interna desse meu sistema. Certo? E assim, essa primeira lei, né, aqui, ó, ela tem alguns casos particulares, né, tem alguns casos especiais de alguns processos termodinâmicos que podem acontecer. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, eu posso realizar um processo que é chamado adiabático. Ou seja, é aquele processo ele não vai acontecer, que ele não vai haver troca de calor entre o sistema e o ambiente. Vamos supor que ele acontece tão rápido, que não vai ter nem tempo de sistema. Ou ele pode acontecer muito rápido, ou ele pode estar tão bem isolado que não vai haver tempo de troca de calor, né, entre o sistema e o ambiente. Se não vai haver troca de calor, então o meu Q ele vai ser zero na primeira lei. Ó, o meu Q aqui fica sendo zero. Então a energia interna fica sendo igual ao negativo do trabalho. Então, em um processo adiabático, quando não houver troca de calor, né? Meu calor aqui é igual a zero. A variação da energia interna vai ser igual ao negativo do trabalho. Outra forma, outro caso especial, são processos a volume constante. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Quando eu estou com volume constante, tá aqui, ó, o volume ele é constante, o meu trabalho ele é nulo. Porque a integral de uma constante, o constante sai da integral, então não vai ter um elemento de variação aqui, né? Então isso aqui daria zero. Então o meu trabalho nesse caso aqui, já que meu volume é constante, ficaria sendo zero. Então, substituindo aqui, ó, zero, a variação da minha energia interna fica sendo igual à quantidade de calor. Então, em processos a volume constante, a variação da energia interna é igual ao calor, porque quando o meu volume é constante, não há realização de trabalho. O sistema não pode realizar trabalho com volume constante. Um outro processo que existe é um processo que eu vou chamar de cíclico, né? No qual após certa troca de calor, e vai haver troca de calor e de trabalho, o meu sistema ele vai mudar do estado inicial para um certo estado qualquer e depois ele volta para o estado inicial. Ele sai do inicial e termina no inicial. Nesse caso, nenhuma propriedade intrínseca do meu sistema, incluindo a energia interna, pode variar. Ou seja, só vai ser um processo cíclico se não houver variação da energia interna. Não havendo variação da energia interna, quer dizer que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. E há também um outro caso especial da primeira lei, que é expansão livre. São processos nos quais não ocorre nem a troca de calor com o ambiente, nem a realização de trabalho. Quando tiver uma expansão livre, não tem troca de calor, não tem realização de trabalho, e, consequentemente, a variação da minha energia interna vai ser nula. Como é que funciona isso? Esquece isso aqui agora não, tá? Vamos analisar só esse desenho aqui estático. Eu tenho aqui uma câmara cheia de gás, né, cheia de partículas, e no outro espaçamento aqui, ó, tá no vácuo, né? Ou seja, não tem nada ali dentro. Então, quando eu abrir essa válvulazinha cinza aqui, ó,
naturalmente, essas partículas vão migrar para cá sem encontrar resistência nenhuma. Certo? Elas vão passar para cá sem encontrar resistência nenhuma. Tanto que não vai haver nem troca de calor. Não vai encontrar resistência e não vai haver troca de calor para que essa mudança aqui ocorra. Então, esse espaço e esse aqui vão ficar completamente tomados por essas partículas. Então, nesse caso, não vai haver variação da energia interna no meu sistema. Por quê? Porque não vai haver resistência. Nesse caso aqui, dessa animação aqui que está acontecendo, vamos supor que eu tenho aqui minhas partículas, né? E aqui está no vácuo. Eu abro a válvula, elas todas migram para cá, deixando aqui no vácuo. Isso não ocorre naturalmente. Ou que eu possa depois fazer com que elas voltem para cá? Não, isso não ocorre naturalmente. O que ocorre é que isso aqui ocuparia as duas câmeras. Elas iam se distribuindo e ocupariam as duas câmeras. Essa passagem toda de uma câmera para outra, deixando essa aqui no vácuo, isso não ocorre naturalmente. Certo? Então, em resumo, no processo adiabático, a minha restrição é que não tem troca de calor, a minha consequência é que a variação da energia interna é igual ao negativo do trabalho. Quando eu tenho um processo a volume constante, a minha restrição é que o meu trabalho vai ser zero, né, vai ser nulo, e a minha consequência é que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor. Num processo de ciclo fechado, perdão, a variação da energia interna é nula, consequentemente, a troca de calor vai ser igual ao trabalho. Numa expansão livre, não tem resistência, não tem troca de calor, então a quantidade de calor e o trabalho vai ser nulo, então a variação da energia interna também é nula.